convido então a Jaqueline para fazer sua fala, 10 minutos, sobre olhares sobre o rio Jacu, protocolo de avaliação rápida de corpos d'água. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui e compartilhar com vocês essa pequena experiência que tivemos. E dentro, e como foi dito, tantas palavras em comuns, tantos tópicos que a gente toca, e também em outros momentos aqui no INCOB, onde a gente comenta que, por muitas vezes, a gente fala para a gente mesmo, ou sempre com as mesmas pessoas. E será que a sociedade entende o que está sendo dito? E, nesse sentido, nós estamos desenvolvendo um trabalho de iniciação científica que vai propor uma metodologia de avaliação da vulnerabilidade socioambiental de uma microbacia hidrográfica. E nesse trabalho, a proposta é que os indicadores que vão descrever essa bacia sejam indicadores não apenas técnicos, não apenas os melhores indicadores técnicos, onde os técnicos, os engenheiros e os gestores sabem e consideram esses indicadores importantes, mas também que a própria sociedade possa indicar os indicadores mais representativos para ela. Ou seja, quando a gente tiver um diagnóstico daquele local, que a sociedade consiga interpretar o que aquilo significa, no sentido de entender também a questão da ação e reação, ou seja, como o cotidiano daquela sociedade também interfere nas condições daquela microbacia. E o Olhares sobre o Rio Jacu é um curso de extensão paralelo, ou dentro da iniciação científica. E é disso que eu vou contar um pouquinho para vocês, rapidamente. Eu sou, então, a Jaqueline Bória Fernandes, professora da Unifesp, campus Zona Leste, em São Paulo. E a aluna Luana que está desenvolvendo o trabalho de iniciação científica. Então, esse relato do curso de extensão, que além de auxiliar na iniciação científica, também teve objetivos de divulgar essa metodologia tão simples e tão fácil de ser aplicada. Então, nesse processo de urbanização, sem o devido planejamento, com as pressões antrópicas, o recurso hídrico é o que mais sente em todas as instâncias, ou ainda que em última instância ele vai receber então toda essa carga desse processo. E conhecer os impactos atuais e conhecer a relação, ação e reação é muito importante. E nesse sentido, então, a maioria das propostas que visam o monitoramento dessas microbacias ou o levantamento do diagnóstico das condições físicas dessa bacia são feitas por indicadores apenas técnicos. Então, essa proposta, ela visa juntar indicadores que vêm de cima para baixo, que são os técnicos, e o de baixo para cima, que são indicadores que a sociedade vão indicar. E nisso, para que a gente tenha uma certa segurança de que as pessoas, a comunidade, a sociedade, ela consiga realmente entender do que a gente está falando. A área escolhida para esse projeto foi a microbacia do Rio Jacu. O Rio Jacu é um afluente do Rio Tietê, no Alto Tietê, ou seja, é uma área bastante complexa. Nós estamos na região metropolitana de São Paulo, altamente urbanizada, com uma população muito grande e um aporte de poluição também muito grande.
E esse afluente fica, então, na zona leste de São Paulo, e a gente tem ali uma baixíssima, por exemplo, captação de esgotamento sanitário, né, e tratamento. Então, esse rio, ele já chega, né, ele já contribui com o Tietê com uma carga de poluição altíssima. E nessa área, a gente tem uma área periférica, né, um bairro, e muitas de baixa infraestrutura, e que em muitas comunidades que acontecem por processo de autoconstrução. E a ideia seria o quê? Nesse Olhares do Rio Jacu, como um curso de extensão, paralelo à iniciação científica. A gente quer propor uma metodologia, né? E nós estamos fazendo esse levantamento dos melhores indicadores para avaliar essa vulnerabilidade socioambiental dessa microbacia. Porém, a gente não sabe se essa metodologia ela vai representar ou não a realidade desse local. Então, nós, através do curso de extensão, aplicamos esse protocolo de avaliação rápida em corpos d'água, que é uma metodologia reconhecida, de fácil aplicação, e que pode ser aplicada por qualquer pessoa, por qualquer idade. E, a partir dessa metodologia, que classifica os trechos do rio, nós vamos comparar, então, os resultados da metodologia desenvolvida e dos resultados desse curso de extensão. Os participantes desse curso de extensão foram os alunos do curso de Geografia da Unifesp, no campus Zona Leste, que está presente nessa microbacia também. Então, os objetivos: avaliar os níveis de impactos antrópicos em trechos do Rio Jacu, pelo olhar dos participantes, e também iniciar uma sistematização de informações a respeito desse rio. Aqui, então, a microbacia do Rio Jacu, né, delineada nessa parte vermelha. Como eu disse, numa região altamente urbanizada. Nós estamos, então, na sub-região Penha-Pinheiros, né, da bacia hidrográfica do Alto Tietê. A extensão, né, desse rio, da área da bacia, 37,6 km², e o eixo principal do rio, 13,5 km. E essa extensão total dos corpos d'água nessa microbacia de 98 quilômetros. Essa aqui mostra a densidade populacional, então, é uma região altamente urbanizada e com uma grande densidade populacional, cerca de 434 mil habitantes, né? Então, por vezes, aqui mesmo nós temos vários representantes de municípios que não têm essa população. Então, é uma população realmente muito grande. A metodologia é a melhor parte, né, desse curso de extensão, porque ela é uma metodologia subjetiva e que precisa simplesmente da pessoa, né, de cada participante. Como é feito? A partir de um ponto escolhido de um corpo d'água, os participantes eles lançam o próprio olhar, né, é uma metodologia subjetiva, onde você observa 25 metros para um lado e 25 metros para o outro, 25 a jusante e 25 a montante, e os dois lados, as duas margens do córrego. E observa exatamente o quê? O protocolo de avaliação rápida, também conhecido como PAR, ele é um questionário e ele traz, então, dois quadros. O primeiro avalia as características de trechos de bacias em nível de impactos ambientais decorrentes das atividades antrópicas e pergunta mais ou menos o protocolo tem esse aspecto e é como um texto, né, um teste, e não existe resposta certa. Por exemplo, o tipo de ocupação das margens do corpo d'água, qual é a principal atividade? E o observador ele vai classificar, né, se ele considera que aquilo é vegetação natural, campo ou pastagem, né, uma situação mais alterada, ou totalmente alterada, uma área industrial ou residencial. E assim, com todas as perguntas,
do questionário, né? No caso, a gente fez a impressão e eles responderam in loco. A outra questão também interessante dessa metodologia é que ela deve ser feita no período sazonal chuvoso e seco, para que sejam observadas também outras condições. É um protocolo visual e subjetivo. Por exemplo, a percepção da poluição, cheiro, odor do local, tipo de fundo, presença de resíduos, etc. Então, pode ser usado por professores em escolas com crianças, ensino médio, adultos, etc. Né? Outras perguntas, né? Odor na água, a presença de oleosidade. E aqui a gente tem, com mais pontos, uma boa condição, uma condição mais natural do rio, e 0 pontos, a pior condição. O quadro 2 avalia as condições de habitat e nível de conservação das condições naturais. E aí também vai avaliar, por exemplo, estabilidade das margens, alteração do canal, tipos de fundo e etc. No caso, o Rio Jacu, ele é altamente urbanizado e os alunos, eles tinham a impressão que a gente não ia ver diferença nos 3 trechos analisados. E eles ficaram surpresos porque, mesmo com condições aparentemente iguais, cada trecho era diferente, né? Na verdade, com condições piores do que o anterior. No final, a gente soma e enquadra, né, cada tópico, cada ponto avaliado como impactado, alterado ou natural. Gente, eu passei do meu tempo, só concluindo. Então, a gente pode escolher intencionalmente quantos pontos forem necessários para a aplicação desse protocolo. Nós escolhemos 3 pontos, que são esses. E, nesses pontos, né, é importante também observar a hora, né? Então, na segunda aplicação, a gente tem que fazer no mesmo período do dia. E os resultados foram esses, né? Então, essas são algumas fotos. E, infelizmente, né, os 3 pontos tiveram resultados e foram considerados como impactados. E como, finalizando aqui, comentários finais, né, a praticidade dessa metodologia, o baixo custo e o público que se pode trabalhar é muito grande. E, nesse sentido, né, contribuindo aí com uma maior popularização também do tema de recursos hídricos. No nosso caso, são alunos de geografia, que vão ser possíveis professores ou profissionais que vão atuar na área de meio ambiente. Então, fica uma ferramenta também muito prática e de fácil aplicação. Agradecimentos, né, ao Comitê do Alto Tietê pela participação em COB. E a minha aluna, ela tem a bolsa de iniciação científica concedida pela IG Ecologia. Eu fico à disposição e agradeço a atenção de todos e todas.